Bom dia, já estamos ao vivo para mais um New Coffee. Convido você para tomar um café comigo e bater um papo sobre crescimento e desenvolvimento. Para você que ainda não me conhece, eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal. E sim, esta é mais uma live de desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos falar sobre 6 passos para a autoconfiança. Fala Rita, bom dia, seja muito bem-vinda. Vamos falar hoje sobre autoconfiança, 6 passos para você desenvolver a sua autoconfiança e também entender por que a autoconfiança é importante no seu processo de desenvolvimento pessoal. Então, bora para cima, fica aí até o final dessa live. Deixa eu compartilhar aqui com os meus contatos para que a galera possa entrar. E aí a gente vai para cima para desenvolver esse conteúdo aqui que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito top e vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Bora para cima? Compartilhando. Bora compartilhar, compartilhado. Bora lá. Bora falar sobre autoconfiança hoje? 6 passos para desenvolver a autoconfiança, construindo a confiança em si mesmo. Nesse processo de crescimento, nesse processo de desenvolvimento que a gente sempre tem falado aqui nas lives, é importante que você tenha algumas ferramentas, né? Que você entenda que já está disponível algumas habilidades, alguns dons, já está disponível para você alguns talentos. Todos nós fomos criados, né? E nessa criação, algumas habilidades, alguns dons, alguns talentos foram nos fornecidos. Você tem dons, você tem habilidades aí que talvez você nem imagina. Talvez você já descobriu algumas coisas e você já está desenvolvendo algumas coisas, mas existem coisas que ainda você não descobriu. Existem algumas habilidades que você ainda não descobriu e tá tudo certo, porque a gente vai descobrindo de acordo com o que a gente vai buscando esse crescimento. Então aquilo que trouxe você até o momento que você está vivendo, essa habilidade que você já desenvolveu, que você tem, essa capacidade que você já entendeu que você tem, é apenas um marco, é apenas um início para outras coisas que ainda podem vir. Como que eu posso te falar isso? Porque eu descobri isso. Eu descobri isso, que a partir do momento que eu comecei a me movimentar, a fazer coisas diferentes, eu comecei a descobrir dons, habilidades que eu nem fazia ideia que existia na minha vida. Coisas que eu não fazia ideia que eu poderia fazer e que estavam aqui. Eram talentos que estavam escondidos. E aí a gente precisa começar a trabalhar nesse processo de desenvolvimento algumas coisas para que a nossa vida comece realmente a fazer sentido. Então hoje eu quero falar para você sobre uma ferramenta que é a confiança. Tá? Você precisa desenvolver a confiança. Ontem nós falamos sobre esperança. Na segunda-feira nós falamos sobre o poder da decisão. Na terça nós falamos sobre sair da zona de conforto. Olha só como que são os passos, como que é essa construção. Então eu estou te entregando aqui ferramentas para que você possa aplicar na sua vida, porque essa caminhada, essa jornada que nós temos, ela é desafiadora. Ela é cheia de altos e baixos e às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai falhar, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E às vezes, o que vai acontecer? A gente vai estar perdido, a gente vai estar sem direção. Às vezes vamos entregar os pontos, às vezes vamos desistir. E tá tudo certo, porque depende do nível que você está, depende da confiança que você tem, depende da fé que você desenvolve, depende da esperança, por exemplo, que você tem. Então, vamos definir o que é a autoconfiança para a gente começar a entrar nesse conteúdo? Para você começar a entender a live de hoje, nós precisamos definir o que é a autoconfiança. Já coloca aqui nos comentários qual que é a definição que você tem da autoconfiança. Que definição você tem da autoconfiança? Eu vou te dar a definição que eu tenho aqui, de acordo com os estudos que eu faço aqui. Definição da autoconfiança. A autoconfiança é a crença firme e positiva em suas próprias habilidades e competências. Ou seja, é a crença que nós temos, a crença positiva que nós temos das nossas próprias habilidades e das nossas próprias competências. Por isso que eu estou falando assim. Quando você começa a desenvolver, quando você começa a crescer, você vai descobrindo dons, habilidades
dons, habilidades que você nem imaginava. Autoimagem, autoestima, autoconfiança, todos os autos ali, todos eles são ferramentas, tá? Ferramentas, porque auto vem de mim mesmo, né? É eu fazendo. Autoconfiança é a confiança que eu tenho em mim mesmo. A confiança, ela está relacionada com a autoimagem, com a autoestima, mas não é a mesma coisa, tá? Autoconfiança é uma coisa, autoimagem é outra coisa e autoestima é outra coisa. Cada uma delas são ferramentas nesse processo de desenvolvimento pessoal. A autoconfiança é a crença que você tem, a crença firme e positiva que você tem das suas próprias habilidades e das suas próprias competências. A autoimagem já vai ser a confiança que você tem sobre a sua aparência, sobre a sua imagem, sobre a sua exposição. A autoestima é um outro processo, eu fiz uma live sobre isso, a gente pode falar sobre, fazer uma outra série também de lives falando só sobre autoestima, porque tem um pouco mais de conteúdo, mas é o que estimula você a se manter ativo. Mas vamos seguir pela linha aqui da autoconfiança, né? É a convicção de que você é capaz de enfrentar os desafios, atingir os objetivos e superar os obstáculos, ou seja, é a convicção, é a certeza de que você é capaz de enfrentar os desafios, que você é capaz de atingir os seus objetivos e também de superar os obstáculos que vêm na sua vida. Assim, eu só sei o conteúdo das lives todos os dias. Se você conseguir entrar aí 7 da manhã, 6 e 7 no seu horário aí, sempre tem um tema diferente. Por exemplo, ontem a gente falou sobre esperança. É um assunto bem interessante. Essa live está salva aí no Instagram ou no YouTube também. A da autoestima tem uma live no YouTube, tá? Pode pesquisar no meu canal lá no YouTube. Tem essa live da autoestima também. Mas eu sempre estou falando algumas coisas aqui, trazendo algumas informações. O legal é que a gente vai aprendendo junto nesse processo, né? Então, essa questão da autoconfiança, né? Quando você é autoconfiante, você tende a acreditar em você mesmo. Então, ela tá muito relacionada com a autoestima, né? A autoconfiança está muito relacionada com a autoestima e são fatores importantes nesse processo de crescimento, porque a gente consegue entender as nossas capacidades, as nossas habilidades, nossos talentos, aquilo que nos move, né? E a autoconfiança, por sua vez, influencia positivamente, né, no seu comportamento e no desempenho do seu bem-estar. Então, a autoconfiança, ela tá ali paralelo com a autoestima. E uma depende da outra. Quando você é autoconfiante, você consegue desenvolver uma autoestima. Quando você tem uma autoestima alta, você consegue também manter a sua autoconfiança. E a gente consegue entender o nosso processo. Aí nós conseguimos entender o nosso funcionamento muitas vezes. Então, quando eu tenho essa capacidade de acreditar firmemente nas minhas habilidades, nas minhas competências, e é por isso que eu tenho falado sempre aqui, o teu sucesso, o teu fracasso é mérito seu. Se você está vivendo uma vida que você gostaria de estar vivendo, é porque você conseguiu construir a sua vida para isso. Se você está vivendo uma vida que você não gostaria de estar vivendo, é porque você construiu para isso. Você construiu, você fez as escolhas, você tomou as decisões. E se elas foram decisões ruins, ok, te levaram para uma vida ruim, para um caminho ruim, mas sempre existe um momento de mudança, sempre existe um momento de transformação na vida da gente. E nós precisamos entender isso. Que dá tempo de reverter. Mas já passaram tanto tempo. Não, você pode fazer uma mudança, você pode começar a colher bons frutos. Aliás, eu estava assistindo uma live há pouco que estava dizendo sobre sementes, né? E estava falando sobre o comportamento do rico e do pobre. O pobre, ele tem foco somente no fruto. Somente no fruto, porque ele só quer colher o resultado. Quando o rico, ele está preocupado com a semente que ele está plantando, porque ele está preparando todo um processo para um futuro próximo. Que está relacionado à semente, de você preparar a semente, de você plantar as sementes, para que você possa ter um resultado. O resultado é consequência daquilo que você vai fazer agora.
E essa mentalidade, muitas vezes, né, de pobreza, faz com que a gente olhe apenas para o fruto. O que eu vou ganhar com isso? O que vai me render isso? Qual que é o resultado que eu vou ter a partir disso? Mas eu não quero muitas vezes pagar o preço na fase atual, na mudança, na transformação, e isso requer você abrir mão de muitas coisas. Isso requer você se privar de algumas coisas que você estava fazendo, mudar radicalmente a tua mentalidade, o teu comportamento, os teus hábitos, que é um ponto principal, mudar esses hábitos, que vai fazer com que você mude os resultados lá na frente. Então, começar a plantar as sementes agora, e sementes boas, vão definir os frutos que vão vir para a sua vida. E se esses frutos não são bons, se esses frutos não são bem escolhidos, se essas sementes não são boas, se essas sementes não são bem classificadas, não são bem escolhidas, o que vai acontecer? Vai interferir diretamente no resultado que eu vou ter lá na frente. Porque existe a lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Então você pode escolher as sementes que você vai plantar, mas você não pode mudar o resultado dessa semente. Não adianta você plantar uma semente de laranja e querer colher melancia. Não vai acontecer assim. Você escolheu a semente de laranja, você é obrigado a colher o fruto da laranja, não da melancia. Não é o que você quer, é o que você fez. É o comportamento que você teve, é a classificação da semente que você fez. Escolheu sementes boas, frutos bons vão acontecer. E às vezes nós ficamos pensando somente no resultado e esquecemos de olhar quais sementes nós estamos plantando. A autoconfiança, ela vem isso, ela influencia positivamente no seu comportamento, no seu desempenho e no seu bem-estar. E olha só, existem evidências científicas, não é coisa que eu estou pegando aqui falando assim aleatoriamente, eu estou vivendo isso. Não, tem base científica. Tem base científica para isso. A relação entre a autoconfiança e o desempenho. Fala, Paulo, bom dia. Várias pesquisas indicam que a autoconfiança está intrinsecamente ligada ao desempenho, tá? Aquilo que você desenvolve. Estudos como um publicado no Journal of Applied Psychology mostram que a autoconfiança pode ser um preditor sólido do sucesso profissional e aí também acadêmico. Indivíduos autoconfiantes tendem a definir metas desafiadoras e trabalhar com determinação para alcançá-las, resultando em maior sucesso. E aí entra um ponto muito interessante, porque se você consegue trabalhar, se você consegue desenvolver, nós conseguimos mexer nessa estrutura, nós conseguimos melhorar os nossos resultados. E esse é um ponto interessante. Se eu consigo trabalhar isso, se eu consigo melhorar a minha autoconfiança, se eu consigo melhorar a minha autoestima, se eu consigo melhorar a minha autoimagem, se eu consigo melhorar as minhas habilidades, se eu consigo melhorar o comportamento que eu estou tendo agora, se eu consigo trabalhar isso, eu posso interferir diretamente no resultado que eu estou tendo. E aí entra aquela questão, o resultado que você está tendo agora é fruto das sementes que você plantou. Se eu consigo mexer na estrutura, eu consigo classificar, eu consigo escolher as sementes que eu estou plantando agora. Aí eu consigo mexer no resultado dos frutos. Olha que interessante. Fala, Luciano, bom dia. Isso é muito forte, isso é muito interessante. A classificação da semente está nas suas mãos. Escolher as sementes está sobre sua responsabilidade. Escolher as sementes definem os frutos. Mas você não pode escolher os frutos, você só pode escolher as sementes. E aí você precisa de um processo chamado tempo. Então, depende de nós, depende de cada um. Depende de cada um de nós. Vamos lá, tem mais, ó. Autoconfiança e o bem-estar. Na parte psicológica, a autoconfiança também desempenha um papel crucial no bem-estar psicológico. A pesquisa em psicologia positiva demonstrou que pessoas autoconfiantes tendem a experimentar níveis mais elevados de autoestima. Tá? Então, quando você é autoconfiante, você tende a experimentar um nível de autoestima muito maior. Satisfação com a vida e resiliência emocional. Quando você é autoconfiante, você consegue experimentar níveis mais elevados de autoestima, de satisfação e com a vida, né? E resiliência
emocional, ou seja, você consegue levar melhor as situações que estão te acontecendo. Isso significa que a autoconfiança não apenas melhora o desempenho, mas também contribui para uma melhor qualidade de vida. Isso quem está explicando é a própria psicologia. E qual que é a relação que a autoconfiança tem com a saúde mental? Estudos na área da psicologia da saúde sugerem que a autoconfiança... Oi, Ana, bom dia. Está associada a níveis mais baixos de estresse e ansiedade. Indivíduos autoconfiantes tendem a enfrentar situações desafiadoras com uma atitude mais positiva e que beneficiam sua saúde mental. Muitas vezes você desenvolve um quadro de depressão, ou você começa, né? Você tem indícios de uma depressão, é porque você ainda não está trabalhando aquelas sementes que a gente falou, essa estrutura, essa base. Não está desenvolvendo, muitas vezes, a autoconfiança. Você não está conseguindo trabalhar esse processo. Você não está conseguindo elevar a sua autoestima. Você não está conseguindo elevar. E aí, o que vai acontecendo nesse processo? Você vai desanimando, você não consegue gerar os resultados que você gostaria de gerar. Você não consegue alcançar os seus objetivos. Você não consegue, muitas vezes, entender o que está acontecendo na sua vida. Você não consegue entender por que você não está tendo, muitas vezes, o resultado que você gostaria de ter. Porque não está fazendo a manutenção, você não está usando as ferramentas, muitas vezes, que você tem. Você não está conseguindo desenvolver isso. O Paulo falou que ver o copo mais cheio, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa estudar, a gente precisa aprender, a gente precisa ter essa ideia, ter essa noção e começar a colocar em prática. Colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Só para você ter uma ideia, Rita, para você não ficar na dúvida ali, para a gente definir a diferença entre a autoconfiança e a autoestima. A autoconfiança se refere à crença em suas próprias habilidades e as suas competências, é a convicção de que você é capaz de realizar tarefas e alcançar metas específicas. A autoconfiança está relacionada ao seu julgamento sobre as habilidades e situações particulares. Por exemplo, alguém pode ser autoconfiante em sua habilidade de fazer apresentação em público, falar, né, com as pessoas, mas não se sentir autoconfiante em suas habilidades culinárias. Porque você sabe que você é bom, você entendeu o seu perfil, você consegue se comunicar e tal, mas em outras coisas você sabe que você não é tão bom. E aí quando você tem que desenvolver aquilo ali, você não tem aquela autoconfiança. A autoestima se refere à avaliação geral que você faz de si mesmo. É uma medida de quanto você se valoriza e se aprecia como pessoa. Não é sobre habilidades, é você de uma forma geral. Independente de habilidades específicas ou realizações. Você pode não estar realizando nada na sua vida, não estar fazendo nada, sua vida pode não estar indo para frente, mas você continua ainda acreditando em você, acreditando de uma forma geral. A autoestima envolve sua autoimagem e sua autoaceitação. Ela está relacionada ao seu senso de autovalor e autenticidade. Uma pessoa com autoestima acredita que é valiosa e digna de amor e de respeito, independente das suas realizações e dos fracassos. Então você precisa, por exemplo, da autoconfiança para você desenvolver a autoestima. Por isso que eu disse que são coisas totalmente diferentes. A autoconfiança é mais específica e está relacionada à sua crença em suas habilidades em contextos particulares, quanto a autoestima é uma avaliação geral do seu próprio valor e a autoaceitação como pessoa. Ambas são importantes para o bem-estar emocional e o desenvolvimento pessoal. E trabalhar para fortalecer tanto a autoconfiança como a autoestima pode ser benéfico para você. Então existe essa diferença, né? Uma vai alimentar a outra. Né? Uma precisa da outra para que você possa ter aquele desenvolvimento geral. Então, o tema da live de hoje, para quem está chegando, né, é autoconfiança. Nós estamos aqui trazendo 6 passos para você desenvolver essa autoconfiança, que é uma ferramenta, tá? A autoconfiança é uma ferramenta para o seu desenvolvimento pessoal, ok? Ela é uma ferramenta para o seu desenvolvimento pessoal. E aqui eu trouxe o primeiro passo, que é a definição da autoconfiança. Aqui eu fiz um paralelo da autoconfiança e da autoestima. E aí eu trouxe bases científicas aqui também, psicológicas, sobre o desenvolvimento da autoconfiança e o que ela pode provocar. E aí a neurociência,
ela traz uma informação também sobre a autoconfiança, porque pesquisas em neurociência também lançam a luz sobre a autoconfiança. Estudos de ressonância magnética funcional mostram que a autoconfiança está relacionada com atividade em áreas do cérebro associada à motivação e também à recompensa. Isso sugere que a autoconfiança não é apenas uma construção psicológica, mas também tem bases neurológicas. Então, pesquisas, né, de ressonância magnética comprovam que quando você tem autoconfiança, você acaba utilizando áreas do cérebro associadas à motivação e recompensa. Geralmente é o lóbulo frontal. Geralmente é isso, né? A parte que traz essa parte de motivação e tal. Então, toda vez que a pessoa se mostra autoconfiante, né, esses estudos comprovaram que essa região aqui do cérebro se enchia mais de sangue e conseguia estar mais ativa. Então, foi comprovado que ter autoconfiança pode ajudar você a desenvolver algumas habilidades. Pode ajudar você a caminhar rumo àquilo que você está buscando, tá? Então, o que eu preciso fazer para continuar nesses passos e desenvolver minha autoconfiança? Primeiro é identificar, é saber o que é a autoconfiança, a diferença dela, da autoestima, e que ela é uma ferramenta necessária para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Segundo, é você reconhecer as suas conquistas. Quando você reconhece as suas conquistas passadas, você começa a se tornar mais autoconfiante. Quando você olha para o seu passado, para as coisas que você já passou, para as coisas que você já teve que enfrentar, e eu garanto que, por mais novo que talvez você seja, você já passou por algumas situações difíceis. Você já passou por alguns problemas que pareciam que não teriam fim, que você não conseguiria passar. Você já passou noites que você talvez não acreditou que você estaria vivo no outro dia. Eu garanto que já teve momentos que você já pensou em desistir, em acabar com todo e qualquer sofrimento. Eu garanto que já teve situações que você falou, olha, não é para mim. Eu não sou obrigado a viver isso, eu não sou obrigado a suportar isso, porque estava difícil, estava complicado. Talvez você chorou, talvez você se desesperou, talvez você buscou saída e não encontrou a saída. Talvez você buscou direcionamento e não buscou direcionamento. Talvez você buscou um apoio emocional e você não teve esse apoio emocional. Você não teve ninguém para estar junto com você ali. Talvez as pessoas te decepcionaram de uma forma que você parou de acreditar nas pessoas. Você parou de acreditar em você. Talvez as pessoas te frustraram seus sonhos e você desistiu. Falou, não, eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber de pessoas. Eu não quero saber mais de contato com as pessoas. Eu não quero saber mais de nada. Eu não quero mais nem viver, para mim chega, não dá mais. Tá insuportável, eu não consigo ter força suficiente nem para levantar. Eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais nem viver, eu não quero mais comer, eu não quero mais nada. Talvez você chegou nesse ponto. Porque você não conseguiu ver quem realmente você era. Talvez você chegou num ponto em que minaram as suas forças, acabaram, drenaram tudo que você tinha. E o que você era capaz de fazer. E aí você deixou de acreditar em você. Você deixou de acreditar nas suas habilidades. Você olhou apenas para os problemas que você estava enfrentando, para as rasteiras que você tinha levado, para os tombos que tinham te dado. E a vida é assim, sabe? Acontece com todo mundo, não é só com você. Todas as pessoas, em algum momento da vida delas, elas vão ter decepção. E se você ainda não teve, talvez você vai ter, espero que não, mas talvez você vai ter e vai te fazer mais forte. E tá tudo certo, mas você precisa olhar para que você possa desenvolver essa autoconfiança, você precisa olhar para as conquistas que você teve. Por que você não olha para os momentos de conquistas que você teve? Da mesma forma que você olhou para as derrotas. Da mesma forma que você olhou de repente para quando as pessoas te frustraram. Por que você não olha e não consegue ver o quanto vitorioso você é, o quanto vitoriosa você é? O quanto você já suportou nessa vida e que você conseguiu sair desses problemas, dessas dificuldades? Ou por que você não olha para as coisas boas, para o lado bom? A gente só tende a olhar para o lado ruim dessas coisas. Por que a gente não consegue olhar para as coisas maiores e melhores que estão por vir ou para tudo de bom que já aconteceu? Você já parou para pensar que talvez você tenha uma família abençoada? Você já parou para pensar que talvez você tenha um emprego abençoado, você tem um salário? Você já parou para pensar que você tem saúde?
Você já parou para pensar que você tem roupas? Você já parou para pensar que você tem um dispositivo no qual você está assistindo essa live, que você tem conseguido pagar a sua internet? Que coisas boas estão acontecendo para você também? E não é só coisas ruins? Não é só coisas más? Que você tem mais para comemorar de repente do que para reclamar? Pois é, quando nós falamos da autoconfiança, muitas vezes nós precisamos focar nas habilidades que nós temos e garantir que o nosso futuro vai ser construído, porque você já tem as ferramentas necessárias, os dons, as habilidades, os talentos já foram te dados, já foram colocados nas tuas mãos. Talvez você ainda não despertou para ver esses talentos, para ver essas habilidades, para ver essas coisas se desenvolvendo em você. Talvez você está escondendo o seu talento, com medo de ter uma cobrança em cima daquilo que você é bom, daquilo que você é capaz. E aí é muito mais fácil esconder. E é muito mais fácil eu pegar e transferir a responsabilidade para outras pessoas. Jogar esse problema para outras pessoas e reclamar porque meus pais não me ajudam, porque os meus amigos não me ajudam, porque a minha família não me ajuda, porque alguém não me ajuda, porque ninguém se importa comigo. É muito mais fácil eu transferir essa responsabilidade do que assumir o controle. E saber que o meu resultado depende de mim, de mais ninguém. Se eu não sair e não fazer acontecer, ninguém vai fazer acontecer por mim. Aliás, ninguém tá nem aí para você. Porque a vida é sua e você vai levar a vida conforme você acha que tem que ser. E se você achar que você merece pouca coisa, você vai levar uma vida de pouca coisa. Se você achar que você merece muitas coisas e começar a trabalhar para isso, começar a desenvolver os seus dons, as suas habilidades, os seus talentos, focado nisso, você vai conseguir chegar lá. É por isso que muitas pessoas conseguem. E é por isso que muitas pessoas não saem do lugar. O que eu preciso te mostrar hoje é que a autoconfiança é uma ferramenta que você tem para poder chegar onde você gostaria de estar. E a outra pergunta que eu faço para você é: onde você gostaria de estar? Você acha que você já viveu o melhor da sua vida? Você acha que você já viveu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você acha que você já recebeu tudo que você pode naquele que te fortalece? Você acha que você já é um vencedor, já é uma vencedora? Ou tem mais coisas para acontecer? Você acha que você já viveu o melhor da sua vida? Já aproveitou tudo que você deveria aproveitar? Já se saciou, já satisfez, já ajudou, já cumpriu o seu propósito? Já usou suas habilidades, seus dons, seus talentos? Ou ainda falta coisas para acontecer? Se falta coisas para acontecer, o que precisa para você desenvolver tudo isso? Será que você não precisa ser mais autoconfiante? Será que você não precisa desenvolver a autoestima? O autogoverno? A autorreflexão? Será que você não tem que pegar essas ferramentas agora e começar a usar ao seu favor? É sobre isso que eu estou falando. É sobre isso que a gente fala aqui nas lives. Esse desenvolvimento pessoal, todas essas habilidades, todas essas ferramentas já foram colocadas nas suas mãos. Você só precisa entender como você funciona. Você precisa entender quem é você. E você precisa entender qual é o seu propósito. São coisas simples, básicas que você precisa entender. Isso aí, Paulo. Coisas maiores ainda virão. Então, celebre as pequenas conquistas. Ou as conquistas que você já teve. Celebre. Traga para a memória isso. Eu não estou falando aleatoriamente para você, não. Isso é uma ferramenta psicológica poderosa que pode aumentar, inclusive, a sua autoconfiança. São passos que eu estou te dando aqui para você desenvolver, para você melhorar a sua autoconfiança. Recorde, reconheça as suas pequenas conquistas, as conquistas passadas, porque elas te trouxeram até aqui. Até esse momento que você está vivendo agora, por mais ruim que talvez tenha sido, por mais sofrimento que você tenha em todo esse processo, ou talvez você não tenha tido nada disso, mas as conquistas que você teve até agora te trouxeram até esse nível. Até esse dia, até essa live aqui. Tudo que você conquistou lá. Valorize tudo que você conquistou. Nós não temos esse hábito de valorizar. De valorizar as nossas conquistas. Nós achamos que nunca nós somos bons o suficientes. E eu não estou falando de contentamento. Você não precisa estar contentado com a fase que você está vivendo, não. Mas celebre. Reconheça essas conquistas porque vai fazer você se tornar mais confiante. Ei, faz uma retrospectiva e olha tudo que você já conquistou até agora. Onde você chegou até esse momento, quem você é.
Quer ver um detalhe interessante? A autoconfiança, ela tem uma importância muito grande que você precisa buscar isso todos os dias. Buscar isso a todo momento, buscar desenvolver essa autoconfiança. Existe uma coisa chamada autocompaixão. Nós estamos falando de autoconfiança. Existe uma outra ferramenta chamada autocompaixão. O que é a autocompaixão? É ter compaixão de você mesmo. Muitas vezes você tem compaixão das outras pessoas, mas não tem compaixão de você. Você tolera os erros das outras pessoas, você tolera as falhas das outras pessoas. Às vezes alguém vem, erra com você e fala assim, desculpa, eu errei, eu fiz... Você, não, tá tudo bem. Mas com você não tem o mesmo comportamento. Com você se cobra ao extremo. Ei, você precisa parar e ter autocompaixão. Você precisa tratar você da mesma forma que talvez você trata as outras pessoas. Você precisa compreender você da mesma forma que você compreende as outras pessoas. Se aceitar como você aceita as outras pessoas. Que é um passo importante para você ter e desenvolver essa autoconfiança. A autocompaixão, a autoestima são fatores importantes na construção da autoconfiança. Ser gentil com você mesmo pode aumentar a autoconfiança. E estudos psicológicos comprovam e destacam que a autocompaixão está ligada a uma autoestima saudável. Então, se você quer desenvolver uma autoestima saudável, pratique a autocompaixão, pratique a autoconfiança, que são subsídios que a autoestima precisa para que você possa desenvolver. O quarto passo aqui é você estabelecer metas desafiadoras. Eu tenho falado praticamente todos os dias, em todas as lives, sobre estabelecer metas. E a maioria das pessoas ainda não consegue entender isso, não consegue pegar isso. Estabelecer metas desafiadoras e alcançáveis podem impulsionar a sua autoconfiança, pode melhorar a sua esperança, que nós falamos esses dias, pode desenvolver o poder da decisão que você tem, pode ajudar você a sair da zona de conforto. Olha, eu estou falando todas as lives que a gente fez essa semana já. E tudo isso passa por estabelecer metas, estabelecer objetivos. Sabe por quê? Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar tá bom para você. Então tá na hora de definir para onde você quer ir. Eu duvido se você chegar numa rodoviária, eu duvido se você chegar num aeroporto, se você chegar num porto, se você chegar pro próprio aplicativo do Uber e falar assim, eu quero ir. Vão falar para você o quê? Para onde você quer ir? Não, qualquer lugar. Ninguém vai vender passagem para você para qualquer lugar. As companhias, eu trabalhei numa companhia aérea e aí a pessoa chega lá e ela quer comprar passagem para qualquer lugar, você não pode nem vender uma passagem para ela para qualquer lugar porque ela é suspeita. Ela pode comprometer o voo. Não tem como. Não tem como você ir para algum lugar se você não sabe para onde você quer ir. Quando você vai lá e coloca, para você pedir um Uber, você precisa colocar a origem, da onde você vai sair, e o destino, para onde você vai. Quando você vai colocar lá, para você ir para algum lugar pelo GPS que você tem, o GPS pede a origem e pede o destino, ou seja, você precisa saber onde você está e para onde você vai. Onde você está hoje? Quem é você hoje? Quem é o Luciano? Quem é o Paulo? Quem é a Jéssica? Quem é a Rita? Quem é você que está me assistindo aí? Quem é você? Onde você está? E para onde você quer ir? Porque a partir do momento que você define para onde você quer ir, fica muito mais fácil traçar uma rota, fica muito mais fácil criar estratégias para poder chegar lá. Então defina o que você quer da sua vida. Crie, estabeleça metas para você alcançar esse objetivo. Definiu para onde você vai? Crie metas para você poder definir o que você vai fazer para poder chegar lá. Definiu metas, é só cumprir essas metas. E aí você vai criando um passo a passo para você chegar lá. E todos os dias você está mais perto disso. O Luciano falou aqui, eu li 7 páginas de um livro. Por que o Luciano está falando isso? Porque ontem ele falou que ele ia começar a ler um livro por mês. E eu dei uma dica para ele ontem de como ele poderia fazer para poder ler um livro em 30 dias. E ele já estabeleceu isso, ele já leu ali 7 páginas do livro dele ontem. E aí ele precisa fazer o quê? Hoje, novamente, cumprir o que ele colocou. Ele precisa seguir a meta dele, ele precisa bater a meta dele. Hoje.
Amanhã ele vai bater a meta de amanhã, depois de amanhã a meta depois de amanhã. Dentro de um mês ele vai bater a meta do mês. Dentro de um ano ele vai bater a meta do ano. Pronto, estabeleceu meta, alcançou o objetivo. Alcançou o objetivo? Crie novos objetivos. Crie novas possibilidades para você. Tá vendo como que é importante você entender esses passos da autoconfiança? Os passos da autoconfiança envolve estabelecer metas. Os passos da esperança envolve estabelecer metas. Tudo que você precisa para sair do lugar, para ter um desenvolvimento pessoal, passa por estabelecer metas e objetivos na sua vida. A hora que você pegar esse segredo da coisa, você começar a estabelecer meta, né? Você criar os seus objetivos e começar a estabelecer metas e criar um planejamento para isso, a hora que você começar a entender isso, ninguém te segura. Você decola, você vai para cima. Quero ir para cima, o Paulo falou aqui, ó. Quero decolar, né? Então, tá na hora de começar a trabalhar com metas. Tá na hora de começar a trabalhar com objetivos. Defina objetivos e defina as metas. Ó, faz um teste. O Luciano fez ali, ó, sobre... Ele colocou o objetivo de ler um livro por mês. Ele já sabe que ele precisa ler 7 páginas por dia. Você só tem 30 dias para fazer isso. Todos os dias. É só isso. Defina um objetivo aí, uma coisa que você quer conquistar, e aí crie metas para você alcançar esse objetivo. Crie metas para você alcançar esses objetivos. Você vai conseguir chegar lá. É o 4º passo. O 5º passo é superando a síndrome do impostor. Isso é um ponto importante e eu quero falar sobre algumas partes dentro dessa da síndrome do impostor. Quando você supera a síndrome do impostor, você desenvolve sua autoconfiança, tá? Vamos lá. O que é a síndrome do impostor? Síndrome do impostor é um fenômeno psicológico no qual indivíduos duvidam da sua conquista e têm um medo persistente de serem expostos como fraudes, apesar de evidências sólidas de seu sucesso. Ela afeta a autoconfiança de maneira significativa, minando a convicção de que alguém é capaz e merecedor. Olha só, a síndrome do impostor ela funciona assim. Você sabe que você pode, você sabe que você é capaz, mas você não faz. Você sabe que você tem dons, você sabe que você tem habilidades, mas você não executa. Você sabe que pode acontecer porque você tem tudo que você precisa, só que você não vai, porque tem algo que está te travando. No fundo, você duvida das suas conquistas. No fundo, você duvida, você tem medo de ser exposto do que as pessoas vão falar de você, do que vai acontecer a partir daquele momento. No fundo, você não acredita que você teve a formação adequada para desenvolver aquela função, você teve o treinamento adequado para desenvolver aquela função, que você tem a habilidade necessária para desenvolver aquela função, e aí você não se expõe, você não vai, você não tenta, você não arrisca, você não sai do lugar, você não quer aprender mais, você não quer crescer mais. No fundo, você acha que aquela oportunidade não é para você, é para outras pessoas, mas não para você. E aí você começa a ver pessoas menos qualificadas do que você, indo lá e fazendo e errando e aprendendo, e aí você até critica essas pessoas, mas você não tem coragem de sair do lugar, sabe por quê? Tem algo chamado síndrome do impostor que está dentro de você. Poxa, eu não sabia nem que isso existia, como que eu faço para poder resolver isso? Você vai ter que vir no método GPS. Dia 29 agora, inclusive, tem mais uma edição do método GPS. Nós vamos trabalhar sabotadores, e aí você vai poder desenvolver essas habilidades e começar a superar a síndrome do impostor. Ó, o Paulo falou aqui, ó, saber e não fazer é o mesmo do que não saber. Não adianta saber e não colocar em prática. Ó, como que esse fenômeno impacta? Como que o impostor impacta na autoconfiança? Ele deixa a tua autoestima abalada. A síndrome do impostor pode levar a uma autoestima prejudicada. Uma vez que as pessoas constantemente questionam suas competências e valores, elas tendem a desistir. Então, o que acontece? Quando a síndrome do impostor começa a falar mais alto, você começa a ter a sua autoestima abalada. Você perde o desejo, perde a vontade, perde a atitude muitas vezes e começa a entrar num processo de depressão, que depressão é caída, né? Regressão, você vai regredindo e aí você vai
descendo cada vez mais. Você vai descendo. Eu não estou falando da depressão doença, né? Do quadro depressivo. Mas uma depressão na sua vida. A tua vida começa a cair, as coisas começam a dar errado. Você começa a fazer as coisas e elas começam a não dar mais certo, porque você não está autoconfiante e nem com a autoestima alta para poder desenvolver aquelas coisas. Aí o nível de resultado ele é muito mais baixo. Muito mais baixo. Como que afeta? Faz com que você evite desafios. O indivíduo com a síndrome do impostor pode evitar desafios ou oportunidades que possam expô-lo a avaliações externas, prejudicando ainda mais a sua autoconfiança. Quando você tem essa síndrome do impostor, quando você desenvolve essa síndrome do impostor, você começa a evitar desafios. E os desafios que você enfrenta, que você supera, te trazem oportunidades. Então, quando você deixa de se expor aos desafios, quando você deixa de enfrentar os desafios, você perde as oportunidades. Você deixa de desenvolver os seus dons, as suas habilidades e os seus talentos. Automaticamente não tem como você provar o seu valor e você afeta na sua autoconfiança, porque o impostor está tomando conta lá. O que acontece também? Ansiedade e estresse. A luta constante contra o sentimento de inadequação pode levar a níveis mais elevados de ansiedade e estresse. Por quê? Você vive uma vida mais estressada, porque você está lutando contra aquilo o tempo todo e você não vai conseguir ganhar. Não vai, o impostor está falando mais alto. Você desenvolve um nível de estresse muito grande e automaticamente esse nível de estresse te leva a um nível de ansiedade. Sabe por quê? Sabe aquelas sementes que nós falamos lá no início? Pois é, você comeu a semente e aí não tem mais fruto. Aí quando não tem fruto, quando chega a hora da colheita, você olha e não tem nada para você. Não tem nada. Porque você não plantou, você comeu a semente. E essa é a parte mais triste. As pessoas desenvolvendo uma ansiedade. Desenvolvendo ansiedade, sabe por quê? Não tem fruto. Não tem fruto. Teve semente lá atrás, mas hoje não tem fruto, porque a semente não foi plantada e que gera o fruto é a semente. A semente precisa ser plantada, respeita um tempo e o fruto vem. A sensação de colheita vem. O tempo da colheita vem. Só que quando a semente não foi plantada, o fruto não chega. E aí começa um processo de desespero. É por isso que nós encontramos hoje várias pessoas desesperadas, várias pessoas tirando a sua própria vida, várias pessoas vivendo um processo de ansiedade, sabe por quê? Comendo os frutos, ou comendo a semente e não os frutos. Isso é ruim, isso é complicado. Semente é para gerar frutos, não é alimento. Pega essa dica aí. Outra coisa que o impostor pode provocar, o perfeccionismo excessivo. Ei, perfeccionista, com você que eu tô falando aí. Presta atenção, perfeccionista. Para evitar serem considerados impostores, algumas pessoas se tornam perfeccionistas excessivos, o que pode ser prejudicial para a sua autoconfiança, uma vez que é impossível manter padrões irrealisticamente altos. Você não começa nada na sua vida porque você quer tudo perfeitinho. E não adianta se esperar estar perfeito para fazer a coisa acontecer. É melhor estar feito do que o perfeito não feito. Tem muitas pessoas fazendo acontecer e você está criticando essas pessoas. Mas você não tem coragem de fazer nem da forma que essas pessoas estão fazendo, porque você está esperando estar tudo perfeitinho e não vai acontecer. Deixa esse perfeccionismo do lado, porque o perfeccionismo é um impostor que está na tua vida. Você está esperando o recurso, né? Você está esperando as pessoas te aprovarem, você está esperando o teu momento certo, o local certo, a hora certa, o ambiente certo. Pois é, nunca vai chegar esse ambiente certo. Nunca vai estar perfeito o suficiente para você fazer acontecer. Então, tá na hora de começar a se despertar, tá na hora de começar a promover essa autoconfiança. Você é capaz. Os dons, as habilidades foram dadas para você. Talvez você não vai vir fazer live como eu faço, mas você vai desenvolver o teu propósito de outra forma. Você vai precisar entender isso. Você vai precisar entender isso. Estratégias para você superar a síndrome do impostor. Porque não adianta eu falar só para você, né? Eu tenho que te dar ferramentas, eu tenho que te mostrar e te dar ferramentas também. Estratégias para você superar a síndrome do impostor. Aqui, ó, o Paulo tá falando que lembrou da frase do Cortella. Deixa ele colocar a frase aí.
E eu vou entrar aqui nas estratégias para você. Falando nisso, você já apertou esse aviãozinho aqui para compartilhar essa live? Eu acho que não está sendo interessante só para você não. Eu acho que tem muitas pessoas que poderiam estar ouvindo essa mensagem aqui. Você não acha, não? Seja um multiplicador aí. Compartilhe essa mensagem. Eu sou fruto de alguém que compartilhou uma mensagem lá atrás, lá em 2020. Meu despertar aconteceu a partir daí. Hoje a pessoa que estava na live se tornou um dos meus mentores. Foi muito significante e hoje eu despertei para poder despertar outras pessoas. Coloca aí, Paulo, a frase do Cortella para a gente saber o que você lembrou. Vamos lá, vamos falar das estratégias para superar a síndrome do impostor? Para a gente finalizar a live aqui. Existem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Como a técnica de internalização do sucesso. Esta técnica envolve internalização das realizações e sucessos passados. O que você precisa fazer? Qual que é a dica que eu vou te dar aqui? Você pegar papel e caneta, tá? Meu bloco de anotação sempre está aqui. Você pegar papel e caneta e você fazer uma lista das suas conquistas. Quer ver o que eu fiz essa semana? Segunda-feira foi meu aniversário. Tem uma postagem aí no Instagram, para você que não me segue, já segue no Instagram, @new.oficial. Tem uma postagem no Instagram, onde eu coloquei uma foto minha e eu postei lá. O que eu conquistei até agora? Eu fiz uma lista ali de algumas conquistas que eu considero importante. As minhas formações, os cursos que eu tenho, as coisas que eu fui construindo ali. Eu fiz um paralelo, falei, poxa, até esse ponto da vida aqui foi interessante, eu consegui ter essas conquistas. Essas conquistas não definem quem eu sou. Não definem quem eu sou. E nem deve definir, são minhas conquistas. Eu trabalhei, eu me esforcei, sejam boas ou ruins, eu fiz aquilo acontecer. Mas o que eu vou fazer a partir de agora? A partir desse ano, desse momento que eu completei mais um ano de vida, o que eu vou fazer a partir de agora? Quais serão as minhas conquistas a partir de agora? Será que eu vou me contentar com as conquistas que eu tive até agora? Com 2 formações, com 3 livros lançados, com mais de 20 e-books, aí, com mais de 100 cursos, né, em diversas áreas, com todas as coisas que eu fui conquistando até agora. Será que eu vou me contentar com isso daqui e a vida acabou? Ou eu vou começar a traçar novos planos, novas ideias para fazer coisas que eu ainda não fiz? Aprender coisas e habilidades que eu ainda não aprendi. Então eu preciso fazer o quê? Internalizar o meu sucesso. Eu preciso olhar e falar assim, caramba, eu consegui conquistar muitas coisas até aqui. Ok, beleza. Só que isso não define o meu futuro. Não é bom o suficiente porque eu ainda não parei de respirar. Tem mais coisas para conquistar. O que eu vou fazer a partir de agora para poder mudar a minha história e chegar onde eu gostaria de chegar e ter a vida que eu gostaria de ter? A frase do Cortella que o Paulo falou aqui, faça o melhor que você puder fazer com as ferramentas que você tem, até que você tenha ferramentas melhores para fazer melhor ainda. E é uma frase muito interessante que faz muito sentido para a nossa vida. Então, internalize o sucesso que você teve até aqui. Talvez não seja todo o sucesso que você gostaria, mas te trouxe até aqui. Agora faz uma análise, pega lá o papel e caneta e lista tudo que você conquistou e agora olha e o que você vai fazer para conquistar ainda mais. Faz essa dica aí, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você. Outra coisa é a autorreflexão positiva, né? É poder fazer uma autorreflexão mesmo, é parar quando você for fazer essa lista e fazer uma autorreflexão. Ver os pensamentos negativos, né, que você tem, o porquê que muitas vezes você não avança, qual que é as desculpas que você está dando, qual que é a historinha que você está contando para você mesmo e acreditando nessa historinha, nessa balela, achando que você é mediano, achando que você é raso, achando que você não é capaz, achando que você não é merecedor, achando que ninguém se importa com você, achando que ninguém olha para você, querendo dar uma de coitadinha, se vitimizando sobre muitas coisas. Não, para. Começa a fazer uma reflexão positiva. Lista essas coisas negativas também aí e fala, não, agora, a partir de agora, eu sou um novo ser, sou um novo homem, sou uma nova mulher, eu vou mudar a minha história, eu vou mudar o que está acontecendo, eu não aceito essa realidade, até mesmo porque o que você está vivendo hoje não define quem você é, não define o que você vai conquistar. Mas aí depende de você acordar hoje, a dar aquele start e falar, não, eu vou acordar para a vida, eu vou fazer uma vida melhor. Eu vou dar uma vida melhor para minha família. Eu vou dar uma vida melhor para os meus filhos. Eu vou mudar a minha história. Eu mereço uma vida melhor.
Começa a desenvolver essa autoconfiança que está dentro de você, essa ferramenta que está disponível para você. Todos nós temos a autoconfiança. Como que você está trabalhando isso? Como que você está fazendo para isso acontecer? Quer ver um outro ponto? É a autoaceitação do fracasso. Para você superar esse impostor aí, é você aceitar que todos os seres humanos fracassam. Todas as pessoas fracassam. É uma parte normal, isso serve para aprendizado, para crescimento. O que define, o que faz a diferença é como você vai lidar com isso. Como você vai aprender com isso. E outro ponto importante é você buscar grupo de apoio, pessoas que possam te ajudar, um mentor, um coach, um terapeuta, amigos de verdade. Ajuda, né? Um grupo de apoio, alguém que possa te ajudar nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Se você está aqui na live, você já está tendo esse grupo de apoio aqui, ó. Você já está tendo palavras de incentivos e algo sendo direcionado para você. Poucas pessoas pagam preço, você pode olhar aí o número da live. Poucas pessoas querem pagar um preço, poucas pessoas querem aprender logo pela manhã, poucas pessoas querem sair do lugar, as pessoas querem resultado, mas elas não querem pagar um preço. E é importante nós pagarmos um preço. O sexto e último passo é você entender que a autoconfiança passa por um desenvolvimento contínuo. Você tem que trabalhar ela. Ela é uma ferramenta e a ferramenta é feita para ser usada. Você precisa desenvolver, você precisa trabalhar. É contínuo, é todos os dias. Nil, até quando eu tenho que fazer essas coisas? Até quando eu tenho que ler um livro? Até quando eu tenho que correr, cuidar da minha saúde? Quanto tempo for necessário. E talvez seja para a vida toda. Quer viver uma vida abundante? Quer viver uma vida transformadora? Quer viver uma vida de realizações, de sonhos, de projetos, de grandes conquistas, de aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então faça aquilo que precisa ser feito. Desenvolva sua autoconfiança porque ela é uma ferramenta necessária para você sair do lugar e fazer acontecer. E se for preciso, conte comigo. Se for preciso parar a minha agenda e alinhar com você estratégias para você desenvolver a sua autoconfiança ou para você desenvolver um plano de ação para aplicar na sua vida, manda um direct. Em um momento ou outro eu vou acabar te respondendo. Eu vou parar minha agenda e vou estruturar com você para a gente poder sair do lugar junto, porque o meu objetivo é que você tenha resultado. Porque se você não tiver resultado, não faz sentido eu estar aqui falando com você. Então, bora pra cima, faz aí o que o Paulo falou dessa frase do Cortella, que é: faça o melhor que você puder com as ferramentas que você tem, até que você tenha ferramentas melhores para fazer melhor ainda. Vai lá, cuidar do seu dia, vai fazer acontecer, porque se você não fizer, ninguém vai fazer acontecer. Eu desejo que você tenha um dia incrível e próspero e que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu te espero amanhã, 7 da manhã, pra gente tomar um café e bater um papo sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Qual será o assunto de amanhã? Pois é,